O arco-íris é um fenômeno tão impressionante e tão peculiar que é impossível imaginar uma pessoa vendo esse fenômeno pela primeira vez e não se perguntando o que ele é ou o que ele significa. Para a física, claro, um arco-íris é simplesmente uma ilusão de ótica causada pela refração, pela reflexão interna e pela dispersão da luz nas gotículas de água. Mas, para as culturas antigas, logicamente, um arco-íris podia significar coisas muito diferentes disso. Nesse vídeo, então, a gente vai dar uma passeada rápida por alguns mitos e ideias tradicionais sobre o arco-íris para ver como ele foi entendido por diferentes povos ao longo da história. E eu escolhi aqui 7 culturas, né, dos gregos aos hebreus, passando pelos nórdicos e os iorubá, e separei também uma história bônus, que não é tão antiga assim, mas é uma das mais populares atualmente, né? Então vale a pena a gente falar pelo menos um pouquinho sobre ela. Mas antes de continuar o vídeo, deixa eu só tirar um momentinho aqui para agradecer a Insider, né, que está patrocinando esse vídeo, vem patrocinando vários vídeos aqui do canal, tem sido um apoio realmente muito importante. E se você não sabe ainda, né, já deveria saber essa altura do campeonato, a Insider é quem produz esses tech t-shirts, né, que são essas camisetas aparentemente básicas, mas com tecnologia anti-odor, que não desbota, não precisa passar. Então eu recomendo vocês entrarem no site da Insider, que eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo, e vocês podem, né, caso decidam aí fazer a compra da Tech T-Shirt ou qualquer outro produto, vocês podem colocar lá o cupom ESTRANHA12, que dá 12% de desconto em toda a loja. Beleza? Então, dito isso, voltemos para o tema do vídeo. Então, o primeiro mito que a gente pode examinar aqui é o da deusa que dá nome a esse fenômeno na língua portuguesa, que é a deusa grega Íris. Íris, nos mitos gregos, é uma mensageira que viaja entre o céu, a terra e o submundo. Ela é frequentemente representada com uma mulher com asas que carrega um bastão e também um jarro de água. Esse bastão é o chamado caduceu, que outros deuses mensageiros também carregam, como Hermes, por exemplo, e o jarro de água faz referência à ideia de que os deuses olímpicos, né, como Zeus, Poseidon, etc., sempre que iam fazer um juramento, juravam pelas águas do rio Estige, que é um rio do submundo. E segundo alguns mitos, era justamente a Íris que descia até lá, até o rio Estige, para buscar essa água e entregá-la lá no Olimpo. Mas qual a conexão dessa deusa com o arco, especificamente, né, com o arco-íris? Então, a primeira coisa é que o arco-íris, assim como essa deusa mensageira, parece ser algo que conecta o céu e a terra, o alto e o baixo, a região dos imortais e a dos mortais. Além disso, o manto de Íris, ou as asas de Íris, em algumas versões, são descritas como sendo multicoloridas. E o arco-íris, as cores que a gente vê no céu, seria justamente o rastro deixado por essa deusa nas suas viagens entre o céu e a terra. E vale dizer também que em grego o termo íris era exatamente o termo usado para se referir ao que a gente chama de arco-íris. Então, realmente, essa deusa, mais do que qualquer outra, é quem personifica esse fenômeno na mitologia grega. Mas há outras interpretações também sobre o arco-íris nessa mitologia, né? Na Ilíada, por exemplo, é dito mais de uma vez que o arco-íris é um sinal colocado entre as nuvens por Zeus para comunicar algo aos mortais, como por exemplo a iminência de uma guerra ou de um desastre natural. E é curioso, né, que o arco-íris, um fenômeno tão bonito, né, que hoje remete geralmente à bondade, inocência, harmonia, tenha na mitologia grega essa associação com a guerra e com desastres, né? Mas esse sentido negativo, curiosamente, não aparece só entre os gregos. Entre alguns povos da Amazônia, por exemplo, o arco-íris também é considerado a causa de muitas doenças, especialmente doenças de pele. O povo Yanesha da Amazônia peruana chama as doenças de pele, inclusive, de Aiona Achartan, que significa literalmente o arco-íris feriu a minha pele. A crença desse povo é a de que o arco-íris abriga diversos espíritos mal intencionados, chamados de Choyosemats, que são remanescentes de pessoas que morreram guardando algum tipo de ressentimento. Segundo esse povo, esses espíritos amargurados também podem se abrigar em animais e em outros elementos naturais, mas o arco-íris é um veículo especialmente poderoso para eles, né? Por isso, os Yanesha evitam se expor ao sol durante a chuva, e há registros também de populações pré-incaicas, né, anteriores ao Império Inca, que tinham o costume de manter a boca fechada sempre que o arco-íris estivesse no céu. Isso para evitar que algum desses espíritos, né, patogênicos, por assim dizer, né, causadores de doenças, entrasse nos seus corpos. Agora, uma visão sobre o arco-íris completamente diferente dessa é a da mitologia nórdica. Essa é uma visão muito conhecida hoje, principalmente por causa das histórias do Thor, né? Principalmente do Thor da Marvel, que é a ideia de que o arco-íris é uma ponte entre o mundo dos deuses e o mundo dos mortais,
ou entre Asgard e Midgard, mais precisamente. Os poemas nórdicos antigos descrevem essa ponte, né, chamada Bifrost, como uma espécie de caminho flamejante sobre o qual só os deuses ou os heróis conseguem pisar. E essa característica da superfície ali da ponte impede que os trolls e os gigantes de gelo, por exemplo, né, que são inimigos dos deuses de Asgard, consigam subir até o seu domínio. Então ela funciona como uma ponte só para aqueles permitidos, né, a passar por elas, né, os deuses e os heróis. Além disso, os mitos nórdicos também falam de uma divindade particularmente ligada a Bifrost, que é o Heimdall, que é um dos filhos de Odin e um ser que vive exatamente no ponto ali em que o arco-íris se conecta com o céu. Esse deus é chamado nos poemas antigos de o vigilante dos deuses, e ele é o portador de uma trombeta extremamente poderosa que só será soprada, segundo os mitos, nos dias da destruição final, né, o Ragnarok, que aliás é quando essa ponte entre o céu e a terra, né, a Bifrost, vai ruir de uma vez por todas. Além dos nórdicos, vários outros povos pensaram também no arco-íris como sendo uma espécie de ponte. Na história shintoísta de criação do mundo, por exemplo, os deuses Izanagi e Izanami são encarregados de formar as ilhas do Japão a partir de uma terra informe que boiava sobre as águas. E eles fazem isso usando uma longa lança de pedras preciosas que é manejada de cima de uma ponte flutuante, chamada de Ameno Ukihashi. E é dito que essa ponte também, na sua base, se dividia em 8 caminhos que levavam a todos os lugares da Terra. E essa ponte também tem um guardião, né, curiosamente, assim como no mito nórdico, que é o Sarutahiko Okami, o guardião dos caminhos. E é principalmente por causa dessa ideia de uma ponte no céu que toca a Terra e se divide em vários caminhos, né, como se fossem as cores do arco-íris, que se acredita que a Ameno Ukihashi faça referência realmente a esse fenômeno meteorológico, né? Mas é possível também que a ponte flutuante desse mito de criação seja uma referência à Via Láctea, né, vista a partir da Terra, logicamente, que também foi interpretada em várias culturas como sendo uma espécie de ponte celestial. Bom, e outra cultura antiga que também associa o arco-íris ao divino é a cultura hebraica. Na Bíblia, o arco-íris tem um papel muito importante na famosa história de Noé e do dilúvio. Segundo o livro de Gênesis, o Deus criador, Yahvé, em certo momento se arrepende de ter criado os humanos e decide destruir toda a forma de vida sobre a terra, né, com exceção de um homem, que é Noé, da sua família e dos animais que Noé abriga no interior de uma arca. Essa destruição, claro, vai ser realizada por meio de um dilúvio, e ao fim dessa catástrofe, Yahvé estabelece uma nova aliança com Noé e com a sua descendência. E o sinal dessa nova aliança é justamente o arco-íris. O texto diz o seguinte: "Porei meu arco na nuvem, e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco aparecer na nuvem, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos." Nessa história, então, o arco-íris também simboliza uma conexão entre o céu e a terra, né, entre o divino e os mortais, e representa uma conexão amistosa, né, pacificadora, que contrasta profundamente com o episódio anterior, né, o episódio do dilúvio, em que a relação entre o céu e a terra era de grande antagonismo, né, e de violência. E, curiosamente, nos textos da antiga Mesopotâmia, também é possível que o arco-íris esteja relacionado a uma história de dilúvio. No Atrahasis e na Epopeia de Gilgamesh, que são textos que a gente já abordou aqui no canal, é dito que nos primórdios os deuses decidiram destruir a humanidade e fizeram isso por meio de uma grande inundação. Só que um homem, a sua família e vários animais sobreviveram dentro de uma embarcação, e depois que as águas baixaram, esse homem ofereceu sacrifício aos deuses. E nesse momento em que esse homem convoca os deuses, né, por meio de um sacrifício, a deusa mãe, né, que havia dado à luz à humanidade, desce sobre a terra, vê a destruição causada pelo dilúvio, vê os corpos dos seus filhos, por assim dizer, caídos, e fica profundamente abatida. E aí, para marcar esse momento para sempre, né, para não permitir que esse evento caísse no esquecimento, ela ergue um colar que ela usava no pescoço, um colar formado por moscas que ela tinha recebido do deus celestial Anu, e ela fixa esse colar no céu como uma lembrança, né, como um sinal. E o texto não diz explicitamente que esse sinal é exatamente o arco-íris, mas o formato de um colar, né, arqueado, a coloração furta-cor das moscas e o contexto desse colar aparecer no céu logo depois da chuva intensa do dilúvio
parece indicar realmente que a referência aí seja a esse fenômeno óptico, né, o arco-íris. E, finalmente, né, na África Ocidental, também há uma série de histórias sobre a origem e o significado do arco-íris. Entre os povos Iorubá, por exemplo, o principal personagem ligado a esse fenômeno é o orixá Oxumaré, e várias histórias diferentes explicam a relação entre esse orixá e o arco-íris. Uma delas, por exemplo, diz que o Oxumaré, antes de ser um deus ou um orixá, era um babalaô, uma espécie de sacerdote, e ele não gostava muito da chuva. Então, sempre que chovia, ele ameaçava o céu com uma faca de bronze e, de fato, a chuva parava e dava lugar ao arco-íris. Mas, certo dia, o deus criador, o Olodomaré, contraiu uma doença nos olhos e ficou cego. E como ele sabia dos poderes do Oxumaré, ele chamou o Oxumaré até o céu e esse Babalaô, né, o Oxumaré, realmente conseguiu curar a sua cegueira. A partir daí, o Oxumaré passou a viver junto do Deus Criador e lá no céu ele ainda pode ser visto parando a chuva e desenhando o arco-íris com a sua faca de bronze. Né? Essa é uma história então, né? Mas como eu disse, há várias outras diferentes. Numa delas, por exemplo, o Oxumaré era um jovem muito bonito que usava roupas muito coloridas, muitas joias brilhantes também, e passeava sempre pela abóboda celeste. E em dias de chuva, o rastro das suas roupas brilhantes, né, e o brilho das suas joias podia ser visto no céu. Então aqui a relação entre o arco-íris e esse orixá é diferente, né? E lembra bastante a questão do rastro deixado também pela deusa grega Íris. E tem ainda mais uma história que liga o Oxumaré ao arco-íris, que é diferente, que diz que o Oxumaré foi morto pelo orixá Xangô, que ficou com inveja da sua beleza. Só que o Senhor Supremo, né, o Olodumaré, decidiu trazer o Oxumaré de volta à vida e eternizá-lo no céu na forma do arco-íris. Bom, e por último, né, não dá para encerrar esse vídeo sem falar de uma das lendas mais conhecidas hoje relacionadas ao arco-íris, que é a lenda do duende e do pote de ouro, né? Essa então é a história bônus depois das 7 que a gente já contou. E a ideia básica dessa história, né, muito difundida atualmente, é a de que no final do arco-íris teria um pote de ouro enterrado e que um duende teria algo a ver com isso, né? Talvez o ouro fosse dele, ou talvez ele simplesmente tivesse enterrado o ouro de alguém na base do arco-íris. Enfim, essa história não tem uma versão muito fixa, né, nem muito bem definida, porque ela, na verdade, apesar de parecer muito antiga e tradicional, ela é bem recente. A primeira menção ao tipo de duende específico dessa lenda que a gente encontra na documentação histórica é até bastante antigo, né? Ela data do século XIII depois de Cristo. Esse é um texto medieval irlandês que fala de um rei que acabou caindo no sono no meio de uma praia e quando ele acordou, ele viu 3 leprechauns, que são esses duendes específicos, puxando ele na direção do mar. O rei então rapidamente levanta, captura os leprechauns, que eram bem pequenininhos, e exige que cada um deles conceda um desejo para que ele liberte esses duendes. E nessa história não aparece nem pote de ouro, nem arco-íris, mas já aparece algo fundamental que vai ser a base da história mais recente sobre o tesouro escondido, que é esse poder dos leprechauns de conceder desejos. Vários folcloristas do século XIX registraram histórias irlandesas em que alguém consegue capturar um desses leprechauns e exige que ele conceda riquezas em troca da sua liberdade. E segundo pelo menos uma versão que a gente tem registrada desse período, a riqueza dos leprechauns teria uma origem bem peculiar, que é a seguinte: nos tempos de guerra, era comum que as pessoas escondessem os seus bens mais preciosos, incluindo aí potes com moedas de prata e de ouro, e nem sempre essas pessoas sobreviviam para buscar essas coisas. E como ninguém mais sabia a localização desses tesouros escondidos, eles acabavam sendo esquecidos. Isso, claro, até que um leprechaun, né, com as suas habilidades mágicas, encontrasse esses bens e se apropriasse deles. E é daí que vem essa relação desses duendes com potes de ouro. Agora, sobre a ideia de que o arco-íris aponta para a localização desses potes, eu realmente não consegui encontrar nada nas fontes mais antigas sobre isso e não faço a menor ideia realmente de onde vem essa parte da história, mas parece ser algo bem recente mesmo, já que isso não aparece nem nos documentos medievais e nem no folclore do século XIX. E diga-se de passagem, né, um comentário meio bobo, mas que eu tenho que fazer aqui, é que a localização dada por um arco-íris não serviria lá de muita coisa, né, já que o arco-íris é uma ilusão de ótica e sempre que você avança em direção ao arco-íris, ele parece se afastar de você, né? Mas claro que a plausibilidade científica não é exatamente
algo importante para esses mitos, né, para as lendas e para as narrativas fantásticas, o propósito dessas histórias é claramente outro, né? Mas enfim, essas são só algumas histórias e ideias tradicionais associadas ao arco-íris. Existem infinitas outras, e inclusive se você conhece alguma, deixe aí nos comentários para a gente ver quantas mais aparecem, né? Como sempre, as referências consultadas para esse vídeo estão na descrição aí embaixo. E se você ficou curioso sobre as diferentes histórias a respeito do dilúvio, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aí na tela, que você também pode se interessar. Muito obrigado por assistir e até o próximo.